Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, família da fé, a família que mais cresce no Brasil, né? Glória a Deus por isso. Hoje já estamos chegando aí perto de 24.500 pessoas, né? Vamos passar com certeza, porque trabalhamos sério, estamos aqui para mostrar a palavra e a palavra, as escrituras como ela é. Não vivemos de axioma, né? Porque o axioma é algo que existiu, né? E não tem como provar. Tudo que nós cremos, nós provamos, tá? Não vivemos de axioma. Axioma, quem vive é o sistema religioso, tá legal? Então nós não estamos aqui vivendo de axioma. E como você tem passado, tem reinado em vida, tem que reinar em vida com esse conhecimento. E para você que tem acompanhado as nossas mensagens, tem se sentido bem, olha, abençoado, então você tem que se inscrever em nosso canal. André, como é que eu faço? É só você clicar aí embaixo, inscrever-se, pronto. Toca aí o sininho para que o YouTube te avise. Deixa o seu like, isso é muito importante, tá bom? Muito like para nós, isso é muito importante. Comentem à vontade, porque isso é engajamento. Tem muita gente que é contra, né? Fala assim, o André fica pedindo. Mas, abençoado, olha só, nós não podemos pegar esse conhecimento que nós temos hoje, todos esses conhecimentos que nós temos hoje, e esconder, né? Ocultar, né? Como se nós tivéssemos corridos de alguma coisa. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que mostrar, até porque somos cidades edificadas, somos luz na escuridão. Então não podemos achar que isso que nós falamos tem que estar escondido, não. Tem que mostrar mesmo para todo mundo. E quando você curte, o que acontece? A plataforma entende que esse é um conteúdo que as pessoas precisam ver. Se você comenta, é engajamento. Quanto mais você comenta, mais vai dando o quê? Visibilidade ao canal. E essa palavra vai alcançando como você mesmo foi alcançado um dia. Então não seja mão mirrada nisso. Toca aí, abençoado, querido. Porque tem muita gente que vem em graça e vem com um conceito totalmente pensando que graça é algo para ficar escondido. Não, abençoado, nós temos que ir para as praças, nós temos que divulgar, porque esse evangelho, ele salva vidas. Se nós não crermos nisto, a gente está aqui em vão, né? Então eu preciso de vocês aí para ajudarem a Graça Pura em todos os sentidos, né? Aí vai de cada um, né? E vai de cada um achar como pode nos ajudar, tá bom? Se você crê nesse trabalho aqui, que é um trabalho sério, tá legal? Bom, eu peguei aqui o nosso livro para falar em conhecimento. Eu não posso, né, abençoado, pegar uma informação dessa, né, e deixar de deixar escrito. Olha, querido, se você também tem esse dom aí, né, você tem essa ideia de fazer um livro, faça, queridos. Isso aqui vai servir para geração posteriores. Um dia alguém vai pegar esse livro e falar assim, poxa, é mesmo, eu fui enganado tanto tempo. Aí vai lá na página tal, vai dizer assim, caramba, olha lá o inferno de onde veio. O inferno veio da Grécia, veio dos etruscos, né? Isso foi uma manipulação, né? Olha, as religiões indo-iranianas, eu falo tudo isso no livro. Então, é algo que merece crédito, né? Então, se você deseja adquirir o nosso livro, queridos, não perca tempo, isso aqui é conhecimento. Isso aqui é uma pesquisa realizada de anos e anos, né? Muita gente tem me relatado coisas que têm acontecido. Tem abençoados que têm me relatado que a vida deles mudaram depois que leu esse livro, da água para o vinho. Então, se nós não formos crenistas, a gente está aqui em vão. Então, se você quiser aí adquirir esse livro tremendo para a sua vida, André, eu já conheço tudo, eu sei que isso é uma farsa da igreja, mas olha, se você der esse livro aqui para uma pessoa que não conhece, olha, querido, isso aqui vai fazer maravilhas na vida da pessoa. Coloca várias pulgas atrás da orelha da pessoa. Quando a pessoa vê, já não aguenta mais, ela tem que movimentar a vida dela. Foi o que nós fizemos, né? Nós movimentamos as nossas vidas para fora do sistema religioso através desse conhecimento. Então, tá aí uma excelente oportunidade para você crescer em graça e em conhecimento. Tá bom? Estamos entendidos? Vamos então ao tema de hoje? Nós vamos abordar aí um tema, um texto lá em Mateus, em que eu nunca tinha visto assim, né? Eu vou apresentar, nunca tinha visto assim da maneira que eu vou apresentar para vocês. E isso é mais uma prova que aquilo que é ensinado e pregado pelo cristianismo tradicional colocou o mundo ainda para ver todas as coisas descritas na Bíblia, né? Ou seja, por isso que muitos irmãos, até mesmo irmãos em graça, têm uma dificuldade em entender essa vinda de Cristo consumada. Mas estão ali, estão se esforçando.
Igual o abençoado me perguntou, foi esses dias, falou sobre o chip, né? André, e o chip? Olha, eu falei para ele, falei, abençoado, no que tanja as questões apocalípticas da Bíblia, já está toda cumprida. A segunda vinda de Cristo está consumada. Então, dentro da Bíblia, você não pode tirar nada. Agora, a tecnologia vai desenvolvendo, né? Aí eu até brinquei com ele, eu falei assim, olha, a questão do chip, ele já está até desatualizado. O chip hoje é algo obsoleto, porque o pessoal hoje está falando muito sobre inteligência artificial, mundo paralelo. Então essa é uma realidade para o futuro. Ah, André, mas isso aí... Queridos, fique tranquilo. O que você precisa saber é que a Terra nunca vai acabar. A Terra nunca será destruída, porque está lá escrito em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Diz que geração vem, geração vai. As gerações sim virão e virão ao mesmo tempo. Todo instante está chegando geração, está saindo geração da Terra. Então, a Terra permanecerá para sempre. Então, fica tranquilo. Então, são coisas realmente... essa futurização da vinda de Jesus jogou o pessoal, todo mundo para antes da cruz. E é isso que nós vamos ver. E vocês vão entender melhor isso que eu estou falando. É por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Então vamos a um texto bastante conhecido por nós, que já militamos na graça há um tempo. E também é muito conhecido e usado pelo sistema religioso. Inclusive é um verso que eles nos rebatem quando informamos que Jesus decretou o fim da lei, né? Na vinda de Jesus a lei se findou. E aí eles vão lá em Mateus capítulo 5, no versículo 17, né? No verso 17 e 18, e esfregam na cara da gente dizendo que não, Jesus não veio abolir a lei. Então eu quero falar sobre isso. Olha, nós vamos ler primeiro na nova versão transformadora, que é João Ferreira de Almeida, e vamos ler também na Novo Testamento Textus Receptus. Primeiro vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 17. Vocês vão entender por que eu quis fazer dessa maneira. Tá aí, vou apresentar para vocês. Tá aí as duas versões, né? E na primeira diz, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Jesus falando que veio cumprir. Ele não veio, Jesus Nazaré, ele não veio para por fim a lei. Agora vamos no texto aí da Textus Receptus. E há muita atenção aqui. Não pense que vim para destruir a lei ou as profecias. Não vim para destruir, mas para pagar. Eu achei interessante, por isso que eu ressaltei para vocês isso aí. Então a diferença é bem sutil. A troca foi ali de cumprir, né? Uma fala cumprir e a outra fala pagar. E eu acho que pagar fica mais dentro do contexto, tá? Sob o ponto de vista de pagar dívidas, né? Porque quando nós falamos que o fim da lei, que Cristo veio pagar os pecados, né? Isso está dentro do contexto da graça. Eu acho muito superior à tradução da Textus Receptus, tá bom? Mas atente aí o texto, né? Jesus está afirmando seu compromisso com a lei de Moisés, tá? Então isso é claro. E no verso seguinte vem a espinha na garganta do sistema futurista. E vamos ler novamente nas duas versões, tá bom? Como fizemos agora nessa daí. É nos versos 18 de Mateus capítulo 5, eu vou colocar para vocês aí. Deixa eu só abrir aqui. Tá aí para vocês. Diz, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E na Textus Receptus diz, porque eu vos digo, não passarão o céu e a terra, nenhuma letra da lei desaparecerá, até que todas as coisas sejam cumpridas. Então as duas versões dão aí mais ou menos o mesmo entendimento. Agora a pergunta que eu quero fazer aqui, mediante a esses dois versículos que lemos, né? Quando Jesus diz que o céu e a terra não passarão até que tudo seja cumprido, ao que ele está se referindo? Querido, deixa eu voltar aqui com a minha imagem. Ao que Jesus está se referindo? Olha, se nós formos responder, nós que cremos na escatologia consumada, será bem tranquilo responder essa pergunta, sim ou não? Claro que vai ser. Agora, para o sistema futurista, abre uma lacuna imensa, porque eles esperam a vinda de Jesus para um futuro indeterminado. Então nós vamos responder fora do axioma. Eles terão que responder
dentro do axioma que eles criaram da vinda de Jesus para o futuro. E como eles responderão essa pergunta? Ao que Jesus está se referindo, que não passará tudo, céu e terra, até que se cumpra? A resposta sincera de um futurista seria essa. Atenção. A lei de Moisés, a resposta é a lei de Moisés e tudo que o Antigo Testamento predisse sobre a vinda do Messias. Então, essa resposta, eles respondem pela Bíblia, certo? Isso, responde pela Bíblia. Porque o cristianismo espera Jesus ainda vir sobre as nuvens, com poder e grande glória. E que todo olho tem que ver. Todo olho tem que ver a ressurreição dos mortos. Todo olho tem que ver estrelas caindo, o sol não dando sua luz. Então, esse povo, eles esperam esses acontecimentos para o futuro. Logo, pela resposta que eles deram e pela Bíblia, eles estão debaixo da lei, segundo o texto que lemos. E sabe o que significa estar debaixo da lei? É estar debaixo de maldição. Se estão na lei, se estão esperando ainda o céu e a terra passar, então todos os homens dentro do sistema religioso terão que se circuncidar. Eles terão que pegar os adúlteros que estão lá dentro hoje e apedrejar. Eles terão que guardar o sábado. Não adianta pegar parte da lei, aquilo que convém, não adianta, tem que cumprir toda a lei. E tem um detalhe muito interessante nisso aí. Nem toda a lei poderão cumprir. Por quê? Porque a lei não foi feita para os gentios. A lei foi feita para o israelita convertido ao judaísmo. 100% da lei só pode ser cumprida se você for israelita e convertido ao judaísmo, que é a religião oficial deles lá. E ainda terão que adorar a Deus no templo. E não é essa construção aí que construíram, que chamam de templo e que não é, tem que ser o templo bíblico. Não pode ser o templo de Salomão, por exemplo, em São Paulo, da Igreja Universal. Não pode ser a Catedral das Assembleias de Deus, aqui de Manaus. Não pode ser. Templo tem que ser bíblico. Tem que ser o templo bíblico. E o templo bíblico, no ano 70, foi destruído. Então eles não têm nem como adorar a Deus em um templo. Assim se encontra o povo judeu hoje. Eles vão para as sinagogas, mas para adorar a Deus no templo, eles não têm. O templo dele veio abaixo. Então, se vocês hoje estão metidos embaixo da lei, vocês estão aí numa tremenda enrascada. Vocês estão de mão dadas com a lei de Moisés, estão numa tremenda enrascada. Vocês estão entendendo, abençoado? Como a conta não fecha? Ou seja, esses axiomas criados por essa igreja há 2000 anos levou o mundo a uma descontextualização bíblica sem precedente e trouxe a maldição para quem segue eles, ao mundo, porque o mundo hoje se curva para isto. Eu já falei sobre o que é um axioma, né? É algo que existe, mas não tem como provar. E no nosso caso, nós temos como provar. E nós não vivemos por axioma, vivemos a verdade da palavra. Não é assim que se encontra a mente deles, cheias de gatilhos, cheias de axiomas? Vai conversar com eles sobre a vinda de Jesus, vai conversar com eles sobre o fim do pecado, vai falar para eles que inferno é uma mentira, inferno como um lago de fogo, que os espíritos serão jogados nesse fogo e vão arder para o resto da vida. Em que você, se o teu filho hoje está fora da igreja, você vai ver o teu filho no inferno sofrendo a eternidade e você gozando. Como isso é possível? Porque eles tiraram essa doutrina mentirosa de uma parábola. Aí quando esses gatilhos, quando eles ouvem isso, é ativado, eles vão lá igual doido, né? Vão em Gênesis, vão em Deuteronômio, vão em Salmos, eles ficam doidos. Então, quanto a essa questão, o sistema religioso pensa que céu e terra passando é o final do mundo. E se é o final do mundo,
e ele ainda não aconteceu, porque eles esperam Jesus voltar, eles caem na frase de Jesus, que enquanto isto estiver de pé, enquanto não passar céu e terra, a lei de Moisés ainda estão de pé. E significa estar no antigo pacto, significa estar antes da cruz. Agora, para nós, e vamos responder essa pergunta, é de uma maneira muito clara. Preste atenção na nossa resposta quanto a esse texto que nós lemos no começo. Tá? Se nós cremos em uma escatologia que já foi consumada dentro da Bíblia, da própria palavra, então não podemos sair do contexto dela para responder. Concorda comigo? Então temos que ficar dentro da palavra. Para sermos fiéis à Bíblia, não podemos nos afastar, atenção no que eu vou falar, não podemos nos afastar de duas coisas, e são primordiais para se entender a vinda de Jesus. Primeiro, em relação ao tempo da parousia. Qual foi o tempo que Jesus disse que iria acontecer todas estas coisas? Que céu e terra passarão. No máximo em 40 anos, porque é o tempo de uma geração daqueles dias. E a queda do templo. Então são duas coisas, esses são dois princípios para começar a entender a vinda de Cristo consumada. 40 anos do tempo de uma geração, não passará uma geração sem que todas estas coisas aconteçam. Uma não, essa geração. E mais tarde na frente ali, em Mateus capítulo 24, versículo 2, é o templo vindo abaixo. Então essa é a primeira questão para começar a responder essa pergunta. Veja, se nós se entendermos esse versículo como uma linguagem de figura, entenderemos o que é o céu e a terra passando. E eu já vou dizer a vocês, não é um fim do mundo. O que é o céu e a terra passando? Uma mudança de poder, uma mudança de governo, uma mudança de pactos. É disso que se trata esse texto e a vinda de Jesus. E pensar que assim estaríamos saindo do tempo de 40 anos, né? Nós não podemos pensar que isso estaria saindo de 40 anos. Por quê? Porque foi o tempo que Jesus determinou, que seriam os marcos desta vinda. Então, se nós jogássemos isso aqui para o futuro, como o de hoje, nós estaríamos fora desse contexto. Então, vamos responder essa pergunta de Jesus, ou essa questão levantada, em dois aspectos. E muita atenção, tá bom? O primeiro aspecto, Jesus está falando nesse versículo que ele está se referindo à sua missão enquanto homem. E como homem, ele veio cumprir. Ou como diz a nossa versão, né, Textus Receptus, ele veio para pagar. Jesus veio para pagar a lei. Então, na cruz, se encerra esse ciclo. Certo? Esse é o primeiro aspecto para se responder essa pergunta. O segundo aspecto para se responder essa pergunta, o que Jesus está se referindo no versículo 17 e 18 de Mateus capítulo 5, ele está se referindo à sua vinda no ano 70. Então a pergunta foi respondida sobre dois aspectos. Como o homem se cumpriu na cruz. Quando ele morre, ele paga os pecados. E sobre o segundo aspecto, no mundo espiritual, faltava um detalhe, a queda do templo. Para que a lei fosse removida, para que céus e terra passassem. Porque enquanto o templo de Deus, atenção, estivesse erguido, estaria de pé a lei. Por isso a importância máxima da queda do templo. Porque se hoje, eu chamei a atenção de vocês, nem aqueles que são judeus hoje, os israelitas judeus convertidos ao judaísmo, eles não têm local para adorar a Deus. Veja a importância. Então, no que tange ao final do período mosaico, se findou no ano 70 depois de Cristo. Agora, para o sistema religioso, não, está de pé. Porque eles esperam o céu e a terra passarem, como a destruição do mundo. Ou novos céus e nova terra, que também é uma figura de linguagem, tá bom, querido? Agora eu te faço as seguintes perguntas. Você, meu irmão, que está vendo essa mensagem, você que é um futurista, que crê que Jesus vai vir ainda um dia, talvez você não saiba disto, porque o cristianismo tradicional, no qual nós todos estivemos metidos, nós um dia e você ainda está aí, não está interessado em lhe mostrar a Bíblia. Hoje o sistema religioso está preocupado em mostrar a vocês os axiomas que viraram heresias. Hoje estão atrás de seu Messias. Veja como está eles, né, o comportamento deles. Eles estão atrás dos Messias humanos. Muitos estão pregando que se Jesus viesse ao mundo hoje, viria armado até os dentes.
É isso que eles estão pregando hoje em seus púlpitos. Hoje eles querem te explicar que Jesus é de direita. Não, Jesus é de esquerda. Hoje eles transformaram isso numa luta. A luta entre o bem e o mal, politicamente falando, aproveitando até a oportunidade. E eles nem te ensinaram o que é o bem e o mal. O bem e o mal é uma questão da carne humana e não espiritual. Porque mentiram para vocês, dizendo que existem espíritos do mal rodando pelo mundo. Eles mentiram. Isso é uma tremenda da mentira. É por isso, meu irmão, que você está estranhando usarmos a expressão futurista. Mas é isso que você é. Se você crê que Jesus ainda vai vir um dia, um futuro incerto, você é um futurista. E se você é um futurista, você foi enganado mais uma vez por eles. Você está, ou vocês estão descontextualizados da Bíblia. Porque Jesus disse que a sua segunda vinda seria no prazo máximo de 40 anos. Te falaram isso? Após a sua morte, claro. E que a queda do templo de Jerusalém seria o marco visível da sua vinda. Te falaram isso? E isso aconteceu, meu irmão? E eles não te avisaram. Portanto, eu não estou te enganando, eu estou usando a Bíblia, no tempo da Bíblia, no tempo certo. E eu vou provar isso para vocês, que eu não estou enganando vocês. Eu estou dentro do contexto bíblico agora? Eu estou. Eu estou dentro da geração que Jesus disse em Mateus 24:34? Sim, eu estou. Eu descontextualizei vocês da Bíblia? Não. Então eu não estou enganando vocês. O texto que eu estou lendo, vamos ler de novo agora, em Mateus capítulo 5, versículo 18. Mateus 5,18. Aqui, ó. Porque eu vos digo, não passarão o céu e a terra, nenhuma letra da lei desaparecerá, até que passa, né? Não passarão o céu e a terra, e nenhuma letra da lei desaparecerá, até que todas as coisas sejam cumpridas. Todas as coisas foram cumpridas, amado. E o céu e a terra passou. Eu estou mostrando para vocês que passou. Hoje estamos em novos céus e nova terra. Aí você pode me dizer assim, que o axioma vai se levantar. Mas André, isso é impossível. Eu lhe afirmo que não é. Porque a partir do momento que você encarar essa parte do céu e a terra passando, não sendo algo literal, não é algo literal, vai te dar o entendimento que precisa para se libertar do falso futurismo. Da lei de Moisés, inclusive, que o sistema religioso está seguindo. Isso, meu querido, é uma figura de linguagem, céu e terra passando, é figura de linguagem, e isso para o cristianismo tradicional passa longe. Por isso que muita gente, ao ler a Bíblia, estão lendo e entendendo de maneira errada. Aí você talvez até me pergunte assim, mas André, a Bíblia não deveria então ser mais clara? Já que todo esse povo aí está sendo enganado? Mas ela é clara. Veja como você deve entender a Bíblia neste aspecto Jesus de Nazaré, porque é o que nós estamos tratando nesse momento. Vou voltar aqui. Preste atenção no que eu vou falar. Jesus nasceu em Israel. Seus pais eram judeus. Então tudo o que Jesus aprendeu como homem, ele aprendeu ouvindo, vendo e sendo ensinado. Dentro de quê? De uma cultura judaica, daqueles dias. Por isso que Jesus usa essas figuras de linguagem, que era uma coisa da cultura daqueles dias. Jesus precisava se comunicar com os judeus daqueles dias, por isso que ele usou isso. Se Jesus falasse para nós na cultura de hoje, naqueles dias, né, aquele povo lá de Israel não entenderia a mensagem dele. Se a mensagem foi para eles, logo nós é que temos que entender isso de maneira clara. Nós não podemos descontextualizar a fala de Jesus. Eu não posso hoje forçar a barra e querer colocar isso aí para cair nos dias de hoje. Achar que Jesus estava falando conosco nos dias de hoje. Por causa disto, tem passagens que Jesus fala na Bíblia que parece pegadinha, já viu? Mas não é pegadinha. E nem Jesus estava querendo esconder nada de ninguém. Era porque ele falava para aquele povo, segundo a cultura daqueles dias, para que aquele povo entendesse. Por isso que ele citou os profetas. Por isso que ele veio cumprir a lei. Por isso que ele usou figuras simbólicas para o povo de Israel daqueles dias. Nem para os dias de hoje seria. Jesus disse que viria nas nuvens. O que é isso? Uma linguagem figurada de Israel dentro da cultura judaica.
Jesus disse que o céu e a terra não passarão. Isso também é uma linguagem de figura. Entenderam? Eu não estou enganando vocês. Estou ensinando cultura bíblica. Aí, de repente, o irmão Joãozinho, futurista de pé roxo, não tem entendido o que eu falei e faça a seguinte pergunta. Então eu posso jogar a Bíblia no pergunta, André? Porque tem gente que pergunta essas coisas, né? Claro que não. E esse não deveria nem ser o seu posicionamento. Isso só mostra a ignorância que há no irmão Joãozinho. E que está cheio de irmão Joãozinho por aí. Você tem exemplos maravilhosos na Bíblia. Você pode pegar para a sua vida. Por exemplo, quando Jesus fez a última Páscoa, né, a última ceia de Jesus, com seus discípulos, ali tem uma aula de vida tremenda. Ali fala de essência, do partir o pão. Isso é profundo. Você sabe o que é partir o pão? O mundo hoje precisa aprender de Jesus partir o pão. E esse exemplo foi na palavra. Então a Bíblia continua sendo uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Mesmo sabendo que tudo nela, no que tange as questões proféticas, já se encerraram, já se cumpriram. E quando afirmamos que isso já aconteceu, estamos respeitando as Escrituras e o seu tempo. Estamos entendidos? Agora, aculturados da cultura bíblica, vamos ao passar os céus e a terra, explicar para vocês isso dentro da cultura judaica. Então eu separei aqui o texto, como ficaria isso dentro da cultura judaica, o texto de Mateus capítulo 5, versículo 18, ali. Céus e terra passando significa remoção, destruição, um estado de falecimento. Isso é dentro da cultura judaica, tá bom? Então isso é uma referência direta a Israel, uma referência à velha dispensação que estava chegando ao fim, que passaria, que chegaria ao seu fim, o fim de uma dispensação, ou seja, deixaria de existir. André, e isso tem na Bíblia? Você tem como você mostrar aí alguma coisa que mostra também, falando sobre céus e terra? Vamos ver, claro que tem, é o que mais tem. Isaías capítulo 1, deixa eu ver, Isaías capítulo 1, versículos 2 e 3, e está aí para vocês. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, céus e terra. Porque o Senhor tem falado, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Essa profecia, por exemplo, querido, é uma linguagem de figura. E que linguagem de figura é essa? Uma linguagem judaica. O povo que leu ou escutou essa profecia, entendeu. Ok? Então isso é um recurso de comunicação. Isso não quer dizer que os componentes aí envolvidos, céus e terra, têm ouvidos. Está claro para você? Porque se nós tentarmos hoje contextualizar isto aí de forma literal, teríamos que admitir que a terra e céu têm ouvidos. Mas olha, é assim mesmo que o sistema religioso interpreta a passagem de Mateus capítulo 5, versículo 18. Aqui podem até interpretar certo, porém a mesma regra usada lá em Isaías tem que ser usada em Mateus capítulo 5, versículo 18. Ou seja, em toda a Bíblia. Eu não posso traduzir o que eu quero com a cultura de hoje. Não é a meu bel prazer. Porque aí eu vou curvar os textos bíblicos para que eu possa implementar o que eu quiser. Porque a leitura saudável da Bíblia é nós nos encurvando ao texto bíblico. Então, se a regra é usada aqui nesse verso para entender céus e terra, Isaías, que eu mostrei para vocês, que céus e terra não ouvem, é a mesma que devemos usar em Mateus capítulo 5 e entender dentro do contexto judaico o que quer dizer céus e terra passando. E não achar, porque eu quero nos dias de hoje, que aquilo está tratando com alguém nos dias de hoje. Muito menos achar que isso se refere ao final do mundo.
Vocês estão entendendo? Está entendendo, querido? Olha, um outro fator importante que temos que levar em consideração é que essa nação aí de Isaías, sob o aspecto pactual, era a mesma da época de Jesus de Nazaré, em tempos diferentes. Eles estavam sob o mesmo pacto, essa profecia e Jesus de Nazaré. Estavam dentro da lei de Moisés. Podemos então interpretar Mateus 5, versículo 1 da seguinte maneira. Olha só que coisa linda, abençoada. Isso seria dentro da cultura judaica, tá aí. Seria assim, Mateus capítulo 5, 18. Até que a velha dispensação passem, né? Nenhuma palavra da lei passará, até que tudo se cumpra. É isso aí, dentro da cultura judaica. Esse é o entendimento bíblico. E não podemos forçar esse texto, porque se você observar, ele fala de um futuro, não é verdade? A Bíblia é cheia de conotação futurista, mas nunca para os dias de hoje. É por isso que eu falo, as coisas concernentes à vinda de Jesus têm um quintal bem definido. Qual é o quintal que foi definido para a vinda de Jesus? Que todas as coisas se cumpririam em 40 anos e a visibilidade para o mundo seria a destruição do templo. Todas as questões futuristas da Bíblia não podem ultrapassar o quintal de Jesus. Vou repetir. Todas as questões futuristas da Bíblia não podem ultrapassar o quintal que Jesus estabeleceu. Mas o que o cristianismo tradicional fez com o mundo? Estendeu esse quintal de Jesus para um futuro de hoje, 100 dias indeterminado. Por isso que eles passam vergonha quando vêm a público fazerem seus prognósticos sobre a vinda de Jesus. Falaram um dia que seria após o retorno de Israel à sua terra, que aconteceu em 1948. E desde 1948 tem um povo contando a geração, porque eles entendem que Mateus 24, 34 está se referindo a essa geração quando o povo foi extirpado da terra, né? Foi separado da terra, eles viveram como ciganos, né? Pelo mundo. Não existia a nação judaica, a nação de Israel. Eles estavam espalhados pelo mundo. Então, em 1948, a ONU resolveu determinar um pedaço de terra ali na Palestina para que viessem os israelitas que estavam espalhados pelo mundo. Então, a partir de 1948, esse povo aí está contando a geração. Só que já tem quase 80 anos. E hoje a geração não está conseguindo mal chegar a 70, né? Então, eles erraram. Aí dizem, sabe o que eles estão dizendo? Não, que eles estão construindo o terceiro templo em Jerusalém. Que a contagem vai ser a partir dali. Olha só. Não é verdade? Só que, abençoado, a palavra não fala sobre o terceiro templo. A palavra fala do segundo templo. Outros dizem, né, como eu falei, eu citei para vocês, que será quando tiver o chip implantado. Outros dizem que se o candidato X ou o candidato Y ganhar as eleições, vai ser a vinda de Jesus, ou vai ser a besta, ou vai ser o anticristo. E só passam vergonha. Passam vergonha, mas estão milionários. Inclusive, os maiores milionários do mundo são cristãos. E o mundo está fundado na lei de Moisés. Aí está a desigualdade no mundo, como estava naqueles dias de Jesus. Esse é o mundo em que o cristianismo forçou barra para aprisionar as pessoas. Mas Deus está levantando um povo que quando verem tudo, né, quando verem todos virarem as costas para eles, para essas potestades dominadoras, que eu considero assim, aí eles vão ter que reformular toda a doutrina deles. Bom, abençoados, vamos ver mais um texto bíblico? Vamos ao Novo Testamento. E isso para provar que todo o Novo Testamento foi escrito, atenção no que eu vou falar, todo o Novo Testamento foi escrito ainda debaixo da lei. Na verdade, abençoados, os pactos naquele período estavam se cruzando. Até porque os cristãos do primeiro século participariam também do evento do ano 70 depois de Cristo, pois muitos foram perseguidos. Vocês sabem que houve muita perseguição aos cristãos. Houve perseguição aos cristãos, aos judeus e aos judeus convertidos. Tá? Houve essa perseguição ali do mundo romano. E Deus levanta o apóstolo Paulo, né, para ir aos gentios,
até porque as duas cabeças representantes estavam no mundo em que os pactos se cruzavam, né? Os gentios judeus estavam ali. Então, o período que tange a ressurreição de Cristo até o ano 70 é onde eu estou falando, é o período de transição entre lei e graça. Então, as duas cabeças estavam representando, estava ali a lei e a graça, tá? Estavam de pé nesses dias. Então, vamos lá em Hebreus capítulo 8, versículo 13, para nós entendermos melhor. Tá aí. E diz, quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, né, perto está de acabar. Perto está de acabar. Então, o texto diz que Deus fala de algo novo. Significa que o velho ficou passado, né? Ficou no passado, ficou obsoleto. E o que torna-se obsoleto, perto está de acabar. Então, esse logo desaparece. É porque ainda quando foi escrito Hebreus, ainda não desapareceu. Vocês estão entendendo, abençoado? E aqui fala que ainda não passaram céus e terra. Porque o anterior, os céus e terra anteriores, ainda se fazia presente por causa da lei de Moisés. Está entendendo o que significa a lei de Moisés, os céus e terra? Porque era o domínio da época. Só para efeito de cultura e contextualização, Hebreus foi escrito ali por volta do ano 68 depois de Cristo, tá bom? Portanto, estava dentro do quintal de Jesus. Tudo isso que eu estou falando. A sua parousia. Levando a crer que tudo de fato consumou quando o templo veio abaixo no ano 70. Então, amados, recordando mais uma vez que o Senhor disse que não passaria uma letra da lei, nem um ponto sequer, até que tudo isso acontecesse, céus e terra passassem, ou seja, a lei estaria de pé. Depois da queda do templo, aí sim, novos céus e nova terra. Os antigos passaram, os céus e a terra passaram. E o que faz hoje o futurismo esperando Jesus vir? Então a lei para eles tem que estar de pé. Só que eles nem no templo poderiam ter acesso, você sabe disso? Porque são gentios. Nem toda a lei poderiam cumprir. Você sabia que em Israel hoje, eles ainda dão dízimo, né? O povo israelita dá dízimo. Porque está na lei, eles estão sob a lei. Porém, eles não dão ao templo. Porque seria direcionado, o dízimo teria que ser entregue ao templo. E o templo não existe mais deles. E as sinagogas, eles não dão dinheiro como dízimo, tá? Esse é o fato de cultura, para vocês entenderem o que eu estou querendo falar. Eles até ajudam as sinagogas, por entenderem ser um lugar que precisam de ser sustentado. Mas dízimo, como era no Antigo Pacto, eles não fazem isso. Até porque eles não reconhecem a linhagem entre eles. A quem seria dado o dízimo? A linhagem da tribo de Levi. Lá eles não sabem se são da tribo de Levi, se são da tribo de José, né? Todas as tribos, né? Zebulon. Então, para compensar, o que eles fazem com o dízimo? Eles ajudam os mais necessitados. Eu estou falando do povo de Israel. Então, eles usam a lei da compensação. Porém, o dízimo, eles não fazem mais por esse motivo. Então, amados, imagina você aí, agora que está servindo ao sistema religioso, ao cristianismo, ao futurismo da vinda de Jesus, imagina você aí tendo que dar dízimos a uma instituição que foi criada por homens e totalmente descontextualizada da Bíblia, é onde você dá dízimo. Imagina o jugo que está na sua vida, meu irmão. Olha o que está sobre a sua vida, a lei de Moisés. Está na hora de quebrar isso da tua vida, meu querido. Isso é maldição, sabia? Você pertence a uma sociedade, se você hoje frequenta o sistema religioso, você frequenta uma sociedade que visa o lucro, uma entidade que visa o lucro. E ai de você se não der o dízimo, porque lá você vai ser visto como indigente. Igual o pastor uma vez eu vi aí, camarada falou, você não dá dízimo, você não deveria nem estar sentado nessa cadeira. Aliás, você não deveria estar em pé. Aliás, você nem deveria estar usufruindo do ar-condicionado, porque aqui tudo é sustentado pelos dízimos. Então, olha o que ele está dizendo indiretamente. Você não deveria estar na igreja se você não dá dízimo. É isso que eles impõem. É essa sociedade que visa o lucro que você pertence. E se você não der dízimo, está roubando a Deus.
E sabe para onde tu vai? Quem rouba a Deus? Pro inferno. Tá entendendo? Bom, abençoados, ainda teria lugar nessa mensagem para mais alguns versículos, e eu tenho aqui alguns versículos para passar para vocês. Mas eu julgo necessário acabar aqui essa mensagem. Porque aquilo que era para ser passado em relação à questão de cultura foi passado para vocês. Se você quiser que eu aborde ainda esse tema com mais versículos para dar bases para vocês, deixa aí nos comentários, né? Fala assim, André, manda para a gente aí a segunda parte que eu quero anotar mais versículos, tá? É só deixar nos comentários aí. E isso nos anima, tá? Os abençoados aí que tiverem sugestões, tá? Então deixa nos comentários. E também deixe nos comentários o que você achou dessa mensagem. Críticos, por favor, sejam elegantes. Não xingue os abençoados inscritos nesse canal. Porque eu não vou admitir isso, tá bom? Eu leio todos os comentários. Seja elegante, dê sua preciosa contribuição. Ainda que pense diferente. Né? Você pode pensar diferente e escrever. E aos abençoados que já estão inscritos nesse canal, que já são elegantes por natureza. Porque para entender isto, meu amigo, tem que ser iluminado. E se você é um iluminado, você é uma pessoa muito elegante. Ajude o nosso canal aí, curtindo, compartilhando e deixando o seu precioso comentário, tá bom? E se você achar que o Brasil merece ser alcançado por graça pura, nos ajude também de outras maneiras, porque nós precisamos. Está aí nas descrições do vídeo, tá bom? E não esqueça aqui, ó, do livro, tá bom? Entre em contato comigo hoje mesmo. E eu acho que é só. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Deixa eu achar aqui. Tá aqui o vídeo final. E aqui eu vou embora. Graça e paz.